Olá pessoal, tudo bem? A gente vai aqui mais um vídeo aula, certo? Hoje a gente vai tratar sobre pretérito plusquamperfeito do indicativo, que é um tempo, tá? Um tempo verbal em espanhol, ok? Vamos ver do que é que se trata, para que serve, como é que se utiliza e a formação deles, tá bom? Então, o pretérito plusquamperfeito, tá? É um tempo que é utilizado para hacer referencia a uma determinada acción que ya había sido practicada en pasado, ou seja, no passado do passado, tá? É um passado do próprio passado, o pretérito plusquamperfeito, ok? Na verdade, ele serve para reforçar, serve para intensificar uma ação no passado, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui a alguns exemplos, depois a gente toma parte da formação desse tempo, ok? Vamos lá. Ele havia hablado com o professor acerca da prova, ok? Primeiro, gente, o pretérito plusquamperfeito, tá? É um tempo, tá? Composto, certo? É um tempo verbal composto. Composto porque ele necessita de dois verbos para formar esse tempo, tá? Esses dois verbos são a gente vai chamar de verbo auxiliar, ok? Que nesse caso desse tempo é o verbo haver, ok? E dois a gente vai chamar de verbo principal, tá? Esse verbo principal, tá? É o verbo que vai determinar a ação da frase, o que de fato foi feito, tá? Na frase, tá? No passado dessa frase, tá? A característica dos dois. Primeiro, esse verbo auxiliar é o verbo haver, certo? Ele vai vir conjugado no pretérito imperfeito, tá? Imperfeito do indicativo, ok? Pronto, eu só preciso saber disso, que esse verbo haver, ele vai ser conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, certo? E ele pode ter duas traduções na frase. Ele pode ser traduzido como haver mesmo, tá? Aqui, haver, ou pode ser traduzido como ter, tá? Ele pode ter essas duas traduções dentro da frase. Então, sobre o primeiro verbo, que é um verbo auxiliar, eu tenho a dizer isso, certo? Sobre o verbo principal, eu só tenho a dizer uma coisa, tá, gente? O verbo principal, ele vai ter que vir, tá? Na forma do particípio. O que forma é essa? Particípio. Bem, essa forma do particípio, gente, é aquela forma verbal, tá? Em que os verbos terminam em DO. É uma forma nominal do verbo, ok? Exemplo, vou colocar aqui, salido, tá? Terminou em DO. É o particípio do verbo salir, ok? Hablado, terminou em DO. É o particípio do verbo hablar, tá? Então, sabendo dessas duas regrinhas aqui, ó, tá? Eu posso aplicar dentro da frase. Primeiro, ele, tá? O verbo haver conjugado no pretérito imperfeito, havia. O verbo principal conjugado na forma nominal do particípio, falado, tá? Com o professor sobre a prova, da prova, né? Acerca da prova, ok? Então, a tradução pode ser ele havia falado ou ele teria falado. Por isso que eu digo que na frase o verbo haver pode ter duas traduções, certo? Muito simples, né? Outra frase, nosotros, tá? Nós havíamos
tá? Pode ser havíamos, eu vou traduzir como teríamos, tá? Saído cedo da festa, tá? Então, reforça a ideia, tá? De ter saído cedo da festa, tá? Então, havíamos saído cedo da festa, ok? E a última frase, ela tem uma diferença da primeira, porque aqui no verbo do particípio, no verbo principal, tá? Porque esse verbo ver é um verbo irregular. O particípio dele é irregular, então o particípio dele é visto, tá? Então eu tenho que prestar atenção nesses verbos que são irregulares, porém esses particípios, tá? São únicos, quer dizer, o verbo ver, o particípio dele é visto, não vai ter outro particípio, tá? Nessa classe de verbos. Existem verbos que têm dois particípios, um regular e um irregular, ok? Mas neste caso, desta aula, a gente vai tratar apenas dos particípios regulares, que vocês viram que a gente faz o particípio dos verbos regulares acrescentando do ao verbo, né? E de alguns irregulares, ok? Então, só traduzindo a última frase fica: vocês haviam visto este filme antes. Então, vocês haviam visto esse filme antes, tá? Reforça a ideia da pergunta, da ação de ver no passado, ok? Então, beleza, gente. Sobre a construção de frases é isso, tá? Vocês viram que é bem simples, basta que eu conheça esses dois pontos, tá? O verbo auxiliar no pretérito imperfeito e o verbo principal no particípio, beleza? Então vamos aqui conhecer o pretérito imperfeito do verbo haver, tá? O pretérito imperfeito do verbo haver é assim, ó, gente. Yo havia, tu havias, usted havia, ele ou ella havia, nosotros havíamos, vosotros habíais, ustedes habían, ellos ou ellas haviam, tá? Traduzindo, né? Eu havia, tu havias, ele havia, ou melhor, você havia, ele ou ela havia, nós havíamos, vós havias, vocês haviam, eles e elas haviam, ok? Então, sabendo dessa formação verbal, gente, tá? É fácil eu construir uma frase no pretérito plusquamperfeito, tá? Basta eu pegar esse verbo conjugado de acordo com a pessoa que eu escolher, tá? E acrescentar um verbo no particípio, beleza? Só isso. E como é que eu sei que o verbo, qual é o particípio de um verbo? Aí é aquilo que eu lhe disse, tá? Se o verbo for um verbo regular, tá? O particípio dele vai terminar em do, tá? Exemplo: hablar, tira o R, mais do, fica hablado, ok? Cantar, tira o R, mais do, fica cantado, ok? Agora, para os verbos irregulares, também não tem segredo. Eu vou ter que aprender de fato a irregularidade do particípio desses verbos, ok? E para isso eu estou deixando aí uma tabelinha, tá? Onde tem vários verbos irregulares e você pode até ficar brincando com eles, tá? De construir frase, tá? Como eu vou brincar com eles? Eu vou pegar aqui uma dessas formas, vou pegar os usted, essa forma aqui, ó, tá? Usted havia, tá? Aí eu vou construir uma frase brincando. Usted havia. Aí eu vou pegar um verbo. Vou colocar aqui o verbo hacer, que significa fazer, tá? O particípio dele é hecho. Então, usted havia hecho
la tarea, a tarefa, tá? Então eu posso pegar aqui esses verbos, estudá-los para eu ficar sabendo quais são os particípios irregulares de alguns verbos, e eu posso praticar construindo algumas frasezinhas, tá? Para ir praticando esse passado plusquamperfeito, né? Esse pretérito plusquamperfeito, tá bem? Então, gente, por hoje, tá? Nessa aula é só. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre esse tempo, tá? Esse tempo do passado, do indicativo, pretérito plusquamperfeito, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então fica aí a dica, pega aí esses particípios irregulares e vão treinando a construção de frases para que vocês possam se habituar com este tempo e também conhecer um número maior de particípios irregulares desses verbos, ok? Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção, tá? Não deixe aí de compartilhar, de curtir o vídeo, tá? De deixar seu comentário, beleza? E deixar o seu joinha e se inscreva também no canal, tá bem? Ajude aí para que a gente consiga manter nosso canal sempre ativo e sempre com conteúdos e apresentações novas, tudo bem? No mais é só, valeu, um forte abraço e até o próximo, tá bom, gente? Tchau, tchau.